Sempre. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5. Não, desculpa, Mateus capítulo 25, verso 41. Mateus capítulo 25, no verso 41. Amém? A palavra de Deus diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Novamente. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Senhor meu Deus, essa é a tua palavra pura, santa, verdadeira. Fala conosco, Senhor, nessa noite, pois queremos ouvir, Pai, a tua voz em nome de Jesus. Irmãos, essa declaração de Jesus, ela é uma declaração dura, firme e condenatória. Nós estamos acostumados a ouvir aí sermões bonitos, voltados aí para o nosso bem-estar, que fala muito sobre vitórias, que Deus vai nos dar isso, vai nos dar aquilo. E nós acostumamos, irmãos, com esse tipo de pregação. Muito embora, é claro, que não é errado, tá? Esse tipo de sermão. Mas a forma na qual esses sermões são pregados tem feito uma geração de cristãos rasos. Cristãos casados com pecado. E quando nós olhamos para a Escritura, irmãos, em especial para os Evangelhos, nós nos declaramos com a declaração de Cristo, na sua vinda, no seu retorno. E no capítulo aqui, 25, 31, diz que quando o Filho do Homem vier em sua glória, quando Jesus retornar na sua glória para esse mundo, a Bíblia diz que todos os anjos vão vir com ele. E ele se assentará num trono de glória. Jesus virá, irmãos. Isso é fato. E ele vai se assentar no seu trono de glória. E a partir desse momento, não vai haver nenhuma oportunidade. Porque ele não vai vir mais como um advogado. Ele não vai vir mais como um defensor. Não vai vir mais como um salvador. Jesus, irmãos, ele não vai estar para dar oportunidade para quem desperdiçou muito tempo e fez pouco caso do sacrifício dele na cruz. Ele não vai dar mais essa oportunidade. Agora ele vem como juiz. Agora ele vai vir para julgar a terra. Vai julgar as nações e os povos. E quando ele vier, ele se assenta no trono de glória. E os seus anjos vão reunir todas as nações perante ele. E o próprio Cristo vai apartar uns à sua direita e outros à sua esquerda. E naquele instante, irmãos, Jesus ele vai estar fazendo a separação do joio e do trigo. Ele vai estar colocando o trigo à sua direita e o joio à sua esquerda. Ele vai estar colocando os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Lembra do que o pastor Raimundo falou aqui? Na pregação? E quando você estiver diante de Cristo, nesse dia, aí eu te pergunto, quem você vai ser? De qual lado você vai estar?
Eu te digo isso, meu querido, porque hoje nós precisamos levar o evangelho a sério. Muito a sério. Nós precisamos nos despir do nosso eu, nos despir das nossas vontades, dos nossos achismos, dos nossos orgulhos e da nossa vaidade. Temos que olhar para as Escrituras e tomar ela como um espelho para a nossa vida. E Jesus ele faz a seguinte declaração aqui: apartai-vos de mim. Observe, irmãos, nós durante muito tempo, nós temos aí contemplado uma pregação de um Deus de amor. Sim ou não? Porque Deus ele é o próprio amor, ele é a essência verdadeira e genuína do amor, irmãos. E é tão verdade isso, querido, que todos os dias ele nos oferece a oportunidade de sermos salvos. Todos os dias. Todos os dias ele estende a sua mão para essa geração corrupta e pecadora, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E todo dia o evangelho é pregado. E é pregado para que as pessoas abandonem o pecado, para que as pessoas consertem o seu estilo de vida. As igrejas estão de portas abertas. Estão se pregando aí o evangelho direto, justamente para que o ser humano tome tendência, se arrependa, para que as pessoas abandonem o seu caminho errado, seu caminho de promiscuidade. Mas o dia vem, querido, em que isso não será mais possível. E as oportunidades elas vão estar encerradas, acabadas. E agora Jesus está em seu trono. E a declaração de Cristo traz para nós algumas particularidades que nos chama a atenção aqui. Essa declaração de Cristo, irmãos, ela é muito séria. E o que é que nos faz ficarmos aqui atentos a essas falas de Cristo? A primeira coisa que ele fala aqui é: apartai-vos. Apartar de Cristo. A Bíblia fala que ele vai olhar para aqueles que estiverem à sua esquerda. E nesse instante, irmãos, o olhar de Cristo não vai ser mais um olhar de amor, mas não vai ser mais um olhar de oportunidade. As palavras de Cristo agora não vão ser mais palavras de salvação. Não. Esse tempo já era, já passou. E agora ele vai olhar e vai declarar a seguinte forma: apartai-vos de mim. Os irmãos já pararam para meditar, irmãos, na profundidade dessa declaração? Como que ela é forte? A seriedade com que Cristo fala isso aqui. Às vezes você pode ter lido a sua Bíblia várias vezes, e aí você não se dá conta de um pequeno detalhe. Você deixa passar, você não presta atenção. Um Deus que sempre quis estar perto do seu povo. Um Deus que chamou nós para estarmos sempre do lado dele, a chegarmos a ele. Porque lá em Tiago diz: achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Esse mesmo Deus aqui está diante de um povo, diante de uma multidão, porque a Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos vão ser escolhidos. E os perdidos são como a areia do mar, que não se pode contar. Então, irmãos, são muitos. Esse mesmo Jesus que outrora, na sua palavra, chega a dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então, todo o processo de salvação de Cristo para a humanidade, irmãos, é rejeitado ao longo da vida. E agora Jesus olha para aquele povo e diz para: apartai-vos dele.
Jesus, ele não quer mais proximidade. Olha aqui, irmãos. Porque quando ele fala, apartai-vos de mim, ele está falando aqui de uma separação eterna. Uma separação eterna do próprio Cristo. Não é uma separação de uma semana, de um ano, de 10 anos. É a eternidade. O ser humano vai ficar separado de Cristo eternamente. E eu digo para vocês aqui, irmãos, vai ser muito decepcionante para todos aqueles que estiverem à esquerda. Porque dura coisa será para aqueles que ouvirem, apartai-vos de mim. Vai ser muito duro, irmãos. E por um acaso, irmãos, você já parou aqui para refletir na possibilidade de ouvir essa declaração de Jesus? Essa é uma frase pesada, irmãos. E ainda mais vindo do próprio Jesus. E será que nós que estamos aqui nessa noite, nós não vamos ouvir isso? Isso é para nós refletirmos seriamente. E a segunda coisa que Jesus diz é que ele condena esse povo. Ele chama as pessoas de malditos. Isso significa, irmãos, que aquelas pessoas receberam a maldição. Elas foram amaldiçoadas. E naquele instante Jesus amaldiçoará aqueles que estiverem à sua esquerda. Naquele instante Jesus amaldiçoará os bodes, o joio, e haverá uma maldição eterna sobre eles, porque é o próprio Jesus que está declarando isso aqui. É o próprio Jesus que declara. Ele diz, apartai-vos de mim, malditos. Será que você consegue ver Deus dessa forma? A princípio você deve dizer que essas palavras de Jesus é muito dura. E aí eu te pergunto, hoje, será que nós temos dado razão à voz de Deus na nossa vida? Essa geração promíscua, perversa, pecadora, que está vivendo aí a sua vida de qualquer jeito, tem realmente se importado com a salvação? Claro que não. Não está nem aí, irmãos, para que vai acontecer ou deixou de acontecer. Os jovens hoje querem saber de namorico mundano, baladas aqui, balada ali. Os casais aí estão se separando, entrando nos caminhos tortuosos, com separações promíscuas. A sociedade hoje, irmãos, aplaude aquilo que Deus reprova. Faz apologia àquilo que Deus condena. Tanto que hoje você está vendo aí que o certo é o errado e o errado é o certo. E não é essa geração que merece essa condenação? Tem um pregador, irmãos, que fala que se Sodoma e Gomorra ainda tivessem de pé, eles teriam que bater continência para essa geração. Ué. E é verdade, irmãos. Quando nós olhamos para nós mesmos, nos pegamos afastados de Deus. Nós não temos tempo para Ele. E desprezamos Deus todos os dias. Estamos muito envolvidos com as nossas vidas, com os nossos projetos, com nossos sonhos. E aí qualquer coisa que não dá certo na nossa vida, a primeira pessoa que a gente vai culpar é Deus. Nós começamos a jogar a culpa em cima de Deus. Não deu certo porque é a culpa de Deus, porque Ele não quer me abençoar. O nosso servir a Deus é condicional. Muitas das vezes é se der, ou quando der. E qualquer coisa é motivo para não servirmos a Ele. As nossas vitórias, as nossas lutas. Então a primeira pessoa que nós sacrificamos no nosso relacionamento é Deus. E Jesus todos os dias está nos oferecendo uma oportunidade de salvação. Jesus todo dia está, batendo na nossa porta. E Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele.
Muitas das vezes Deus está batendo na porta do nosso coração, no coração do ser humano, e aí o ser humano diz: aqui não, Senhor, não vem bater aqui não. Eu estou muito ocupado, eu tenho minhas coisas para fazer, eu estou bem assim mesmo, e eu não quero viver a tua vontade não. Estou fora, estou muito bem assim, obrigado. O ser humano rejeita Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque servir a Cristo implica em renunciar. E muitas das vezes nós não queremos renunciar. E não existe, queridos, evangelho sem renúncia. Não tem essa de viver no evangelho e viver na prática do pecado, na prática da mentira. Não existe viver o evangelho e ficarmos praticando coisas desse mundo. Não tem como não, queridos. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Ou você está do lado direito ou você está do lado esquerdo. Não existe terceira opção. Só existe duas apenas. E eu e você, todos nós aqui, irmãos, porque não tem ninguém melhor um do que o outro, não. Nós sabemos o que é certo e o que é o errado. Não tem terceira alternativa. Só existem dois lados. O lado esquerdo e o lado direito. E eu peço a Deus que eu não esteja do lado esquerdo. E eu peço a Deus que eu não ouça essas palavras condenatórias. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos que dar um jeito de colocar a nossa casa em ordem. Temos que colocar a nossa casa em ordem, endireitar a nossa vida, deixar de ser infantil, deixar de ser promíscuo, deixar de andar com o pé na igreja e outro no mundo, deixar de servir a Deus e mexer com coisa que não deve. Então pare de servir a Deus com a vida promíscua. E se é para servir ao Senhor, que não vamos servir direito. E que tenhamos tempo para Deus. Jesus, ele diz sobre uma maldição eterna. Ele lança uma maldição eterna sobre aqueles que estão à sua esquerda. Porque, escuta só, irmãos, ele fala aqui acerca de uma condenação. E para onde vão aqueles que estão à esquerda? O próprio texto já responde. Ele diz aqui: vai para o fogo eterno. Não são alguns anos somente, não. É uma eternidade de condenação. E é importante notar aqui, irmãos, que o inferno, ele não foi preparado para o ser humano. O próprio texto diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Porém, o ser humano gostou e pegou carona, né? Ele deve ter falado assim: o negócio lá deve ser bom, eu vou para lá também. Por desobediência do ser humano, ele acaba indo para um lugar que não foi feito para ele. O fogo eterno não foi feito para você. O fogo eterno não foi feito para a sua família. Não foi feito para mim. E isso é uma verdade que está escrita aqui, queridos. O fogo eterno não foi feito para o ser humano. Mas, todavia, o ser humano escolhe ir para lá. A Bíblia diz assim, olha: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. E Deus fala: escolha, pois, a bênção. Deus mesmo fala: escolha, pois, a bênção. E o ser humano escolhe o quê? A maldição. Infelizmente. Irmãos, mas deixa eu te falar aqui. Deus não manda ninguém para o inferno, não. Não manda não, queridos. É nós que pegamos o expresso do inferno e vamos para lá. Passa o busão aí, escrito assim, ó: inferno. Você dá sinal, eu estou pulando aí para dentro aí. E você vai embora. Vai para lá, por livre e espontânea vontade. Essa é a verdade, irmãos. E sabe qual é a verdade da nossa vida? É que não servimos a Deus com sinceridade. Sabe qual é a verdade da qual nós não podemos fugir? É que nós não temos tempo para Deus. É que Deus não tem a nossa atenção. Nós não estamos tendo tempo para Ele.
Deus não está sendo a nossa prioridade. Vivemos uma vida em busca de quê? Dos nossos projetos, dos nossos sonhos. E aí vem Deus. Senhor, vou te atender não. Não vou não. Nós queremos bênçãos e mais bênçãos. Porém, a presença do abençoador não está nos interessando. Essa é a verdade dessa geração. Como o pastor Nixon disse aqui, ó, o ser humano, ele não está dando o verdadeiro valor ao sacrifício de Jesus na cruz. Estão brincando com o que é sério. E aí, depois que for para o inferno, querido, não adianta chorar, não. Não vai ter jeito, não. É a passagem só de ida. E não se espante, porque a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 7, 22 e 23, Jesus diz assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome também nós não expulsamos demônios? E em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? Olha só o discurso dos condenados. E aí Jesus vai dizer, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora reflita, irmãos. Pensa um pouco nisso aqui. Esse texto, ele não está falando de qualquer pessoa. Não fala de qualquer pessoa que, embora serviam a Deus e faziam coisas em nome de Deus, todavia, a sua marca era o quê? A hipocrisia. Não era uma verdade. E aí Jesus diz, olha, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Será que eu não tenho vivido na prática do pecado? Você precisa fazer essa pergunta para você mesmo. E você precisa sair daqui dizendo, será que a minha vida não tem sido uma vida de pecado? Porque realmente, irmãos, nós estamos dentro da igreja, nós somos cristãos, nós tememos a Deus, mas tem cristão que pratica pecado aí, por aí afora. Tem. Porque o pecado, uma vez consumado, ele gera o quê? Ele gera morte. E quem prega aqui, irmãos, ele precisa mesmo bater nessa tecla. Precisa mesmo bater nessa tecla. De levar uma geração a um arrependimento verdadeiro. Porque as pessoas, irmãos, elas precisam rejeitar, recusar e se afastar do pecado. Elas precisam desejar Deus verdadeiramente. Elas precisam ter o desejo de ter Deus nas suas vidas. Tem pessoas, irmãos, que acham que Deus fica se humilhando para as pessoas servirem a Ele. Irmãos, Deus nunca precisou e nem vai precisar de nós. Nunca. Se ele achar o que deve aí, ele faz uma jumenta falar com todo mundo aí. Não foi isso que ele fez com Balaão? Nós é que devemos ter isso em mente, irmãos, e saber que sem ele nós não somos nada. Nós é que devemos rastejar aos pés de Jesus. Se estamos aqui hoje foi por quê? Porque ele permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. Ele nos concedeu mais um dia de vida. E nós devemos agradecer por estarmos aqui louvando e glorificando a Ele. Os problemas que eu enfrentar, irmãos, não vai ser suficiente para me afastar de Deus, não. As vitórias que eu conquistar também não vai ser suficiente para me afastar de Deus. Devemos servir a Deus de maneira incondicional. Os irmãos já ouviram um hino, que a letra diz assim, olha, te louvarei, não importa as circunstâncias. Já ouviram, não é? Pois é. É puro lero-lero. Sabe por quê? Porque nos primeiros sinais de dificuldade, nos primeiros sinais de luta, ou até mesmo de vitória, você, ó,
Quer sair fora. Quer ou não quer? Seja sincero. Te louvarei, não importa a circunstância. Passa um aperto aí. Aí você começa a murmurar, começa a reclamar, quer chutar o balde. É verdade, irmãos. Não adianta falar mentira aqui não, que é verdade. A minha vida tá boa demais, é dinheiro no bolso, é carro importado, é casa boa. Agora, Jesus, ó, eu não preciso mais de ti não. Eu estou muito bem. Ou outros até podem dizer assim, olha, Deus, eu estou passando por dificuldade e o Senhor não faz nada para me ajudar. Então, eu não quero nada contigo. É assim mesmo. Outros talvez dizem assim, Senhor, as coisas do mundo me atraem. As festas mundanas, as curtições, as farras desenfreadas, bebidas, cigarro, mulheres fáceis, homens fáceis, os namoricos aí promíscuos me atraem. E eu não estou nada afim de servir o Senhor, não. Nem um pouco. Assim como o jovem rico disse, olha, talvez haja alguns que falem, eu não posso largar a minha riqueza para te servir. Não. E aí Jesus faz o quê? Jesus olha para ele e fala, dura coisa. Dificilmente um avarento entrará no reino de Deus, pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando você entra em muitos lugares, irmãos, tem regras para se entrar em alguns lugares. Por exemplo, eu estava comentando com o Paulo ali, você não entra num fórum de camiseta e nem de bermuda. Tem regra para se entrar lá. Você não entra numa faculdade de qualquer jeito. Você não entra para trabalhar de qualquer jeito. Tem condições. Se você entrar numa faculdade, tem condição. Você vai fazer um concurso público para exercer um cargo público? Tem condições, irmãos. Mas o problema é que no céu todo mundo está querendo entrar de qualquer jeito. Você pode viver essa vida aqui nesse mundo do jeito que você quiser. Não tem problema. Mas no céu pode ter certeza que você não vai entrar do jeito que você está. Porque no céu tem o quê? Tem condições para se entrar lá também. Em Eclesiastes 11, 9 diz, alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Você vai prestar conta de tudo que você fizer a Deus. E sabe qual que é o alerta para nossas vidas, irmãos? Está lá em Isaías, capítulo 55, verso 6. Sabe o que está escrito lá? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E no verso 7 diz, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Hoje o evangelho, irmãos, está muito fácil. Hoje está tudo light. Está bacana. Antigamente, se alguém convertia a Cristo, a pessoa levava a sério mesmo. A pessoa mudava. Por quê? Porque deixava que o Espírito Santo o transformasse por completo. Mudava de uma tal maneira, irmãos, que era só Deus mesmo. Às vezes a pessoa, você olhava para a pessoa assim e falava, isso aí não tem jeito não. Mas a pessoa se convertia e tomava posição. Porque o Espírito Santo tomava conta e falava, ó, aqui quem manda agora sou eu. Apóstolo Paulo diz assim, Cristo morreu na cruz pelos pecadores, do qual eu sou o principal. E ele está dizendo aqui, olha, eu era um perdido, mas ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Ele está dizendo assim, olha, na minha vida teve mudança. Ele diz, eu já estou crucificado com Cristo. Um homem que outrora, irmãos, era perseguidor. Um homem que outrora mentia. Vivia ali uma vida promíscua. E agora ele diz, hoje eu estou crucificado com Cristo. E já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Jesus vive em mim. Eu tenho um Deus dentro de mim. Deus habita na minha vida. A vida que eu agora vivo, eu vivo no Filho de Deus. Ele está dizendo, eu tenho uma nova vida. E ele vai dizer que todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se... E eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Então, queridos, você precisa entender e saber de qual lado que você vai estar. Pedro, quando olha para Jesus, quando muitos ali se afastaram de Jesus, quando Jesus estava pregando um sermão firme, as pessoas não aguentaram ouvir o sermão, não é? Fala, não, essa palavra é dura, eu estou rachando fora. Jesus olha para os seus discípulos e fala, e vocês? Vocês não vão se afastar de mim também não? Vocês não vão embora não? Aí Pedro ora para Jesus e fala, para onde nós iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna, eu não te deixo, porque só o Senhor tem palavras de vida para mim. Então corra atrás de Jesus, busque a Ele, entregue sua vida a Ele, se consagre a Ele, abandone o pecado, abandone esse mundo promíscuo, essa é a verdade. Mas aqueles que estiverem à sua direita, ouvirá, vinde benditos. Agora ele está fazendo o que aqui? Agora ele está abençoando. E aqueles, irmãos, que foram puros de coração, aqueles que, embora sendo pecadores, abandonaram o pecado para viver uma vida séria com Jesus. Então ouvirão assim, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está preparado desde o início. Existe bênçãos para aqueles que vivem uma vida com Deus, queridos. E não existe ninguém perfeito não, irmãos. Todos nós aqui somos pecadores. A diferença é que alguns entendem que são pecadores e estão perdidos e precisam de quê? Precisam de um Salvador. Não é verdade? E outros que sabem que estão perdidos e continuam perdidos. Não querem sair do caminho da perdição. Essa é a diferença do salvo e do perdido. Não é que aqueles que estão à direita são perfeitos, não. Foi porque eles foram e se lavaram no sangue do Cordeiro. Eles entregaram suas vidas a Cristo e encontraram a salvação. E você sabe aqui o que é que vai vir para eles? Está escrito assim, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não se assentou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então aconteça o que acontecer, continue servindo a Deus. Precisamos ser espontâneos com Deus e dizer, Senhor, eu te louvo, independente das circunstâncias, independente do que eu estou passando. Independente daquilo que eu esteja passando, se eu estou bem, se eu estou mal, eu estou te louvando, eu estou te glorificando. Eu estou te buscando cada vez mais na minha vida. O salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Mas, irmãos, eu quero estar do lado direito. Eu não quero ouvir apartai-vos de mim. A pior condenação, irmãos, é a separação eterna de Deus. É a retirada do Espírito Santo. Essa é a pior condenação para nós.
A separação eterna do ser humano com Deus. Mas, irmãos, eu não quero ouvir tais palavras, não. Eu não quero ser condenado, eu não quero ir para o fogo eterno. Então, queridos, é agora ou nunca. Se você não quer ir e não quer ouvir tais palavras, então você tem que fazer o quê? Você tem que andar pelo caminho que conduz à salvação. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele é o caminho. E agora presta atenção, irmãos. Para nós andarmos nesse caminho, nós não podemos andar nesse caminho com as nossas bagagens. Não. Nesse caminho não é permitido andar com nossas bagagens. Bagagens de quê? De pecado, de promiscuidade, de prática de iniquidade. O evangelho de hoje em dia não se fala de pecado, não se fala de renúncia, não se fala de salvação. Como eu disse aqui, está muito bom, está muito tranquilo. Então, queridos, nós devemos tomar muito cuidado com esse evangelho que está sendo pregado aí. Nós temos que prestar muita atenção. Porque Jesus, ele diz assim, olha, aquele que quiser me seguir deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Essa é a verdade. Muitas vezes, irmão, nós estamos procurando paz nesse mundo aqui. E se nós estamos procurando paz nesse mundo, nós estamos procurando paz no lugar errado. Porque nesse mundo, irmão, nós não vamos ter paz, não. Nós vamos ter guerra. Nós vamos ter guerra. É enfermidade, é falta de emprego, é luta no casamento, é filho desobediente, é parente enfusado que aparece para te atazanar. E por aí vai. É guerra, é luta todos os dias. Tem jeito não. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está de olho em mim e em você, só para arrebentar a gente. Só para acabar com nós. Mas sabe quem cuida de nós? É Cristo. Sabe quem nos dá a paz? É Cristo. Sabe onde a gente encontra paz? Em Cristo. Porque embora estejamos nesse mundo atribulado, nele nós temos paz. E você só encontra paz no autor da paz. Porque ele diz assim, eis que vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo dá, porque a paz que vos dou, ela permanece em vós. Essa é a salvação que nos alcança. E naquele grande dia em que ele vier, que eu e você estejamos do lado direito. Quando ouvíamos, vinde benditos, eu vos resgatei das trevas para a maravilhosa luz. Irmãos, nesse dia, vai ser um dia maravilhoso para uns e temeroso para outros. Porque vai ser de condenação eterna. Mas eu digo para vocês aqui, independente do que você esteja passando, se for coisa boa, se for coisa ruim, nunca se afaste de Deus. Porque se você se afastar hoje, ainda dá tempo de voltar, hein? Mas naquele momento em que o elo for quebrado, aí vai ser tarde demais, queridos. E quem sabe, pode haver alguma pessoa que se encontra afastada de Cristo. Mas saiba que o afastamento foi proporcionado por você mesmo. E não por Deus. E hoje, nós podemos retornar para o caminho da intimidade com o Senhor. Nós podemos deixar o caminho errado.
Porque Deus, irmãos, Ele não quer se afastar de nenhum de nós. É nós que afastamos dele. Deus olha para cada um de nós com um olhar de amor e graça. Ele te ama. Ele quer ter você por perto. Mas vai chegar o momento em que aqueles que ao longo da vida rejeitaram a proximidade com Deus, então ouvirão, já é tarde demais. E será tarde demais para aqueles que estiverem à sua esquerda. E a palavra de Deus diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Hoje, Jesus quer proximidade conosco. Ele quer nos salvar. E Jesus está dizendo: filho, filha, o inferno, ele não foi feito para você. Eu não quero que você vá para lá. Eu quero que hoje você esteja à minha direita. Receba essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Amém?